Olha só que interessante. Eu sempre fui atleta desde criança. Eu sempre admirei muito meu tio. E o meu tio ele sempre foi fortão, sabe? E aí, eu comecei a minha vida de atleta, para ser bem resumido. Eu fazia natação e já gostava muito de correr. Aí eu fiz anos de capoeira, de judô, de jiu-jitsu. Então, meus pais sempre me incentivaram a fazer algum esporte na juventude, na infância. E eu assistia muito filme do Van Damme, do Arnold Schwarzenegger, né? Eu falava assim, caralho, bicho, é isso aí, né, que eu quero ser. Essa máquina mortífera. E aí eu olhava pros caras e tal, e eu comecei a amar isso desde jovem. Eu com 12 anos de idade, eu tenho uma lembrança clara, né? Em Campos é muito frio e é muito comum as pessoas terem sauna em casa, né? Ou irem para um local de sauna e etc. Por conta do frio. Pô, -5, -3, 0 graus, é normal ter sauna. E aí, eu me lembro uma vez que eu fui pra sauna e o meu tio sempre me desafiava. Meu tio sempre me deixava assim, inquieto. E ele falou assim, eu duvido você fazer umas abdominais aqui na sauna, no banco de cima, que é o mais quente. Fiz 1.200 abdominais, sem parar, com 12 anos, cara. Eu fazia 100 flexões de braço com 12 anos, sem parar. Eu sempre gostei do negócio, sabe? Bom, e aí por último, eu fui atleta de motocross dos 4 anos de idade até os 12, mais ou menos 13. Não porque eu era rico, mas porque meu pai era mecânico, porque é um esporte muito caro. Então, eu não gastava com a moto, né? Mas com 4 anos já pode andar de motocross? Eu tenho foto da minha primeira competição com 4 anos e meio de idade, cara. 4 anos? É pequenininho que a galera começa. Que é o mini moto, né? E eu tinha uma PW, a minha motinha. Uma PW cinquentinha. Foi minha primeira competição, que foi de uma moto emprestada de um cliente do meu pai. Porque a gente não tinha como comprar. Então foi 10 anos em cima da moto, né? Eu amava a moto, até que eu comecei a andar muito forte. Eu tinha uma oitentinha, para quem aí é amante das motos sabe que é uma moto assim, deliciosa, muito forte para uma criança. É um canhão, cara. E eu comecei a conseguir andar com os adultos. E eu tinha 12 anos de idade. Aí um dia eu fui andar com o meu tio, mas a gente não foi na pista, a gente foi fazer trilha. E o meu tio falou as trilhas que a gente fez. E o meu pai, quando ele falou, cara, como é que você com 12 anos fez essa trilha? Aí ele cortou minha moto. Porque ele falou assim, cara, você vai se matar. Porque eu tava acompanhando o meu tio que era profissional, campeão brasileiro. E eu andava na bota dele. Entendeu? Eu já acompanhava ele com 12 anos de idade. Porque eu não tinha muita noção do perigo. Então vamos acelerar até o talo. E aí ele cortou a moto, aí me deu uma moto mais fraca. Eu fiquei puto pra cacete, né? Jovem, porra. E aí, no caso, eu fui... Vou andar de bicicleta, então. Vou ser piloto de bicicross, porque pelo menos lá ele não vai me encher o saco. E aí, comecei a fazer bicicross. E comecei a fazer musculação para ficar mais forte pro bicicross. Isso foi ali, dos 12 aos 14, 15 anos de idade quase. Porém, eu era bolsista numa escola particular. E para ser bom na bicicleta, bicho, você tem que treinar o dia inteiro. Só que eu trabalhava à tarde numa loja de informática. Eu era o cara do hardware, eu formatava, eu perdia backup de cliente. Porra, é massa, eu já fiz isso, não é bom. Caralho. Foi mal os clientes que eu perdi backup, né? O cara tá ressentido comigo até hoje. Enfim. E aí eu não conseguia mais, porque eu tava começando a ir mal na escola e eu ia perder minha bolsa. Eu tava no colegial, né? Primeiro colegial, segundo colegial quase. Aí eu tive que tomar uma decisão. Cara, eu vou ter que parar. E vou fazer algum esporte, vou fazer musculação só para passar o tempo, porque é 1 horinha só por dia. Tá bom. Comecei na musculação. Fiz 1 mês de musculação e já comecei a ganhar muita massa muscular, porque eu parei de fazer tanto cardio e comecei a crescer. E aí, eu falei assim, cara, eu acho que eu vou ficar grande, né? E comecei a treinar. Então, com 15 para 16 anos, eu não tinha dinheiro para pagar a academia direito e o meu tio tinha lá no subsolo da casa dele um quadradinho lá de 3x3 com aquele multifuncional da Atlética que vinha 40 exercícios torto lá no negócio. Flexora. Isso aí. Pula aquela máquina top. E, cara, ali eu comecei minha carreira. E por 2 anos... Isso ele fala, né? Tem um vídeo até que ele fala isso, que a gente fez um mini documentário mesmo. Ele fala assim, cara, por 2 anos, esse moleque dos 15 aos 17 anos, domingo a domingo, né? Aliás, de segunda a sábado, ele nunca faltou um dia, estando sol ou chuva. Eu sempre tive uma natureza para disciplina. Isso sempre foi meu. E eu não faltava, cara. Podia estar chovendo, frio, foda-se, eu vou treinar. E aí eu comecei a levar a sério o negócio. E só que na academia dele tinha as fotos na parede em quadrinhos clássicos antigos de revistas da década de 70, 80 que ele gostava,
do Dorian Yates, do Lee Haney, do Arnold Schwarzenegger, do Franco Colombo, dos clássicos do fisiculturismo, né? Eu olhava para aquilo e falava assim, caralho, cara, eu quero ser isso. E ele era sacana, né? Hoje eu vejo. Eu acabava de treinar, tinha lá meus 69 quilos. De frente parecia que eu tava de lado. De lado parecia que eu tinha ido embora, cara. Aí eu acabava de treinar assim no pump. Aí eu tirava a camiseta assim. E aí, tio, tá chegando, tal, não sei o que lá. Ele... Cara, tá top! Ainda bem que ele fazia isso, pô. Pô, e eu acreditava, cara, porque ele falava na convicção, falava assim, pô, tá melhorando, né? Criança. Melhorando pô. tava, pô. Ele disse que tava bom. E aí, isso me motivava muito, bicho. E quantas vezes, né? Foram centenas de vezes que eu treinei sozinho. E nesse momento, eu morava numa vila e eu chamava os meus amiguinhos para ir treinar comigo, porque às vezes tinha que passar o peso, tinha que mejar ali no supino para não morrer enforcado, né? E etc. Cara, né? E nos 2 anos que eu fiquei na casa dele, eu acho que passou fácil, uns 50 parceiros de treino. Ninguém ficava. Que ia lá, treinava, quase morria de dor, aí no dia seguinte não voltava, né? O cara até me bloqueava no MSN na época. Bom, a história passou. Ganhei tesão pelo negócio. E comecei a, de fato, quando eu terminei o colegial, já estava muito grande. Eu competi natural, né? Então, eu fiquei, de fato, grande e muito bem, assim... Não uma condição, assim, de atleta, claro, mas, cara, um baita shape com 17 anos. Competi para ver se era aquilo que eu queria. Falei assim, cara, é isso. E continuei treinando. Então, isso durou 10 anos e eu já empreendia no meio disso. E como é que isso se cruzou, cara? Deixa eu só tirar uma dúvida. Como é que foi abandonar o fisiculturismo? Como é que foi a decisão do não quero mais isso, não vou fazer mais isso? Porra, muito boa. Foi em 2018. Vamos lá. Como você falou no começo, né? Eu tive uma lojinha de suplemento com 17 anos, ela quebrou em 6 meses. Eu manjava muito de gestão, como você pode ver, de marketing, né? Explodiu a loja. Aí, depois eu fui e montei uma lojinha de computador. Só formatava e etc. Ela funcionou, saí no 0 a 0 porque perdi o tesão do negócio. Aí eu montei uma outra lojinha em 2015 para 2016. Aí essa engrenou, ela foi legal, tudo. Ao mesmo tempo, treinando. Só que em 2014, 15, eu me toquei, aliás, em 2011, desde cedo já no fisiculturismo, eu me toquei, cara, eu preciso de patrocínio nesse negócio. E para ter patrocínio, eu preciso postar. Então, eu já comecei a ver marketing e tal nessa época. Enfim, eu fiz muito marketing no fisiculturismo para ganhar patrocínio. Entendi. Então, quando eu saí em 2018, que a gente vai chegar na sua resposta, então, que eu desisti do fisiculturismo, eu já tinha habilidades de marketing. Porque a minha lojinha, por exemplo, olha que legal, cara. Por exemplo, isso aqui, sei lá, um pote de whey, né? E eu já tinha um senso estético muito bom. Tinha um rapaz que me gravava, ele era um ótimo cameraman, manjava muito de iluminação, porque ele fazia casamentos. E quem faz casamento, cara, é muito bom. E a gente gravava vídeos. Aqui tem um whey isolado, por exemplo. E eu tinha feito gastronomia. Eu gravava vídeos, né? Então tinha um QR Code no pote de whey, o cara apontava o telefone e eu já manjava de informática e aí já tinha lá as coisinhas bonitinhas. Caí num vídeo explicando como o cara podia usar e etc. As doses do dia a dia, as variações, as receitas que dava para fazer. Eu criava um caderno de receitas e dava pro cara. Já agregava valor. Não era mais suplemento que eu vendia. Sim. Eu vendia uma experiência, né? Então era muito legal a minha lojinha. E isso, cara, fez com que então eu amadurecesse no marketing, porque eu já procurava cursos na época. Eu entrei na comunidade Sobral para aprender a fazer tráfego para a loja. Só que em 2018, algo aconteceu. Eu tive a minha terceira parada cardíaca. Em 2012, 13 foi a primeira que eu desmaiei sozinho, né, com arritmia cardíaca e voltei horas depois. A segunda foi em 2016, onde eu de fato tive, né, a parada, porque o coração ele é um músculo. Em arritmia, ele está batendo... Eu relaxadão aqui, por exemplo, eu estava na época a 220 batimentos cardíacos. Só que não por um minutinho, por 10, 20, 30 minutos, 1 hora. E aí, no caso, vai dando insuficiência e etc. E o coração cansa de bater e para. Beleza. Na segunda vez, eu tomei 4 choques para voltar. Né? Graças a Deus voltei. Cá estou. Na terceira vez bati no céu lá, toquei na porta. Tocou na porta e desistiu. A terceira vez, e aí foi exatamente isso. A terceira vez eu tive uma coisa que dentro da psicologia chama-se EQM, né? E da medicina também, que é a experiência de quase morte. Foi em 2018. Em 2018, então, resumo no resumo, estava treinando, deu de novo as minhas arritmias. Fui para o hospital,
No hospital ali eu fiquei horas ali indo e voltando e etc. Uma dor do caralho. O coração parou de vez. Aí eu tive essa experiência de quase morte. A experiência de quase morte ela é muito simples. Ou ela pode ser uma criação da sua cabeça, ou ela pode ser uma experiência espiritual. Vou resumir ela assim de forma muito simples. Em primeiro lugar, eu assisti minha vida toda. Eu lembrei de tudo. Eu lembrei da minha infância, eu lembrei de sensação do útero da minha mãe, que eu tenho memória até hoje, que pode ser uma invenção da minha cabeça, ou pode ter sido mesmo, né? Mas eu fui lembrando de muita coisa que aconteceu. Só que eu assisti aquilo tudo lá com muito carinho. E aí, quando eu era atleta, eu senti uma raiva dentro de mim, sabe? Todo dia eu treinava com muita raiva. E eu não sabia por quê. Bom, resumo. Outras treta aí psicológica. Depois eu fui levado para um outro lugar. Nesse outro lugar, seres muito bonitos me receberam, né? Com uma alegria muito grande, com um amor muito grande, que eu me senti assim no colo de uma mãe mesmo, sabe? No colo de alguém que realmente me aceitava pelo que eu era, mesmo sendo um merda num monte de coisa, com um monte de erro. E eu me senti muito bem, bicho. Aquela tensão que eu sentia todo santo dia, que já era inconsciente na época, mas de raiva, uma cobrança que era ruim, tinha sumido nessa experiência que eu estava consciente dentro dela, né? Por último, fui para um terceiro lugar, uma espécie de uma montanha, um lugar muito bonito. E uma voz assim veio na cabeça, ou da montanha, não sei ao certo, mas essa voz ela fez uma pergunta, né? Uma voz muito forte, se eu queria ficar ou se eu queria voltar. Tipo, cara, você já morreu 3 vezes, né? Me burro, né? É o último remarketing, hein? É o último remarketing. Senão eu vou desligar a conta de anúncio. E aí eu falei assim, eu não sabia, porque eu tava muito alegre, eu tava me sentindo amado, eu tava me sentindo bem, porra. Aquela tensão toda que existia na minha cabeça não estava mais ali. E na experiência, eu falei assim, olha, eu quero voltar. E aí a voz, ela complementou, olha, se você voltar, você vai voltar para fazer aquilo que você foi fazer. É nóis, tá firmeza. Qual é o RCF, né? O que é mesmo a demanda? Fazer a menor ideia, pô. Cara, a caneta, ela foi feita para escrever, né? Sei lá, o que você quer de mim? Bom, resumo da ópera. Acordei, olhei pro canto direito, assim, do quarto de hospital. Tinha uma enfermeira, eu perguntei, minha amiga, eu tô vivo? Ela falou assim, tá sim, senhor. Eu olhei e falei assim, caralho, me chaparam de remédio, né, bicho? Deram êxtase ao invés de calmante. Aí eu virei pra ela, tem certeza? Ela, tenho, tal. Eu falei assim, caralho, bicho, que loucura. Beleza. Eu era meio remixado ainda na época. Minha gagueira já tinha melhorado bastante, mas eu era remixado. Às vezes eu travava e ficava, né, enfim, não ia. E aí, uma semana depois, a gente tava montando um eventinho de empreendedores em Campos. Nessa época, eu já empreendia bastante. A lojinha, ela faturava 30 mil, tinha 25 mil de custo, mas faturava já 30 mil, porra, né? É o primeiro passo. Porra, né? O pai mandava bem. E uma errata aqui, né? A minha loja, eu já tinha, na época, né? Não sabia que era isso, mas o posicionamento da minha loja era suplementos de luxo. Só vendia só os top. Só Essential, VitaForce, só essas marcas de Playboy, sabe? E eu só atendia Playboy, eu atendia o prefeito da cidade, o vice-prefeito, os grandes empresários. Não entrava quem não tinha dinheiro na loja, sabe? Eu já selecionava o público, já estava nichado, mas nem sabia que era isso. Uma semana depois eu palestrei nesse evento. E eu palestrei, enfim, o meu papel na palestra ele era grande, era 5, 6 horas falando. E a galera toda tava mó insegura, né? O meu time, porque, mano, o cara vai remixar, né? Vai ser 12 horas. 5, 6 horas só porque ele era O conteúdo era melhor. Era uma frase de 1 hora. Falei, mas como é gago, vamos deixar uma gordurinha. Bicho. E não é que eu falei a tarde inteira e eu não dei um... Eu peguei na chave, bateu, pegou, porra. Tipo um Opala, sabe? Que tá num dia quente, com gasolina boa. Funcionou, cara. No final da palestra, a galera veio me abraçar, muitos chorando, emocionados ou gratos pela nossa tarde. E aí,
para quem palestra sabe, né? O pé no dia tá uma migalha, né? Que você tá de sapato e tal. Aí eu dei uma deitada no chão da plenária, era assim, de tecido. E eu dei aquela respirada. A sensação que eu senti de completude, de amor, de alegria, de... Cara, essa leveza, eu senti no chão. Eu falei assim, é isso aqui. Aí eu mandei o fisiculturismo uma merda. Falei assim, cara, não é isso que eu tenho que fazer. Eu acho que não é isso. E na época eu comecei a fazer um curso de coach. Não da loucuragem, mas uma formação mesmo séria. Bom, para quem não sabe, né? Talvez você, empresário que esteja ouvindo por repetição do que outros dizem, ou por experiência própria, com um mau profissional, você acha que o coach é ruim. O coach é bom né? pra caramba. A gente veio no caminho. É incrível. De São José até aqui. E tava discutindo, eu falei, Reinaldo, sabe que seria legal você a gente contratar um coach para a TMB? Para que ele fique uma vez por semana lá e faça um processo de coaching com todos os líderes. Nossa, impressionante. Então, assim... É maravilhoso. Infelizmente, por conta do que é falado, que foi, coach Pega é a parte coach ruim, aquilo, né? coach é aquilo. Fica defamando Tem só. profissional ruim, tudo quanto é canto. O que aconteceu no mercado foi uma onda de gente que não estudou o negócio. As formações aceleraram muito isso. Gente analfabeta funcional, de fato. O brasileiro, a maior parte do Brasil Mas hoje... isso tem em qualquer carreira. Não, exatamente. E aí só que os caras aprenderam a fazer um pouquinho de marketing, né? Então divulgou muito rápido. O que é propaganda, né? Propaganda vem de propagar as boas ideias, né? Então a propagação de ideias. E propagaram ideias ruins a respeito do coach. Cara, resumo, né? Coach é uma ferramenta da psicologia, um psicólogo atendendo em determinado momento da carreira, algumas décadas atrás. O que aconteceu? Ele falou assim, cara, os caras que estão chegando para mim aqui não estão em neurose, não estão assim com problema sexual, não estão com problema de depressão. Os caras só não sabem como criar um plano melhor para alcançar um resultado. Então ele desenvolveu uma ferramenta que diagnosticava o estado atual ali do sujeito, percebia aonde ele queria chegar e percebia se ele tinha capacidades técnicas e competência e as ferramentas para percorrer aquele caminho. Cara, um funcionário, se você faz coach com o seu funcionário, é incrível. Você vê o cara rampando. Essas sessões que eu faço com os líderes, que é semanal, é uma sessão de coaching. Claro que eu sou psicoterapeuta também, então às vezes tem algo mais profundo, a gente já puxa, mas é uma sessão de estado atual para estado desejado. Fiz os cursos, aí eu fiz as formações e fui para o marketing a partir de então. O marketing eu comecei a atender como psicoterapeuta e comecei a divulgar muito lá dentro. Então, por eu entender de marketing e sendo um coachzinho, né, mas eu estudava a sério, eu sempre gostei muito de estudar, enfim, eu me tornei um cara bom de fato. Resolvi os problemas, aí comecei na psicanálise, não terminei, mas fiz 2 anos e meio. Fui para psicologia analítica por conta e fui para outras formações de psicoterapia, como do Ítalo Marcilli. Enfim, né? Vi muitas aulas do Olavo também, que vai trazendo um contexto e lia bastante. Cara, rapidinho, Renato, eu, ao invés de como os meus colegas que cobravam 50, 100, 200 reais a sessão, eu estava cobrando 5 mil, 8 sessões logo no início. Vendendo em Campos do Jordão, cara. Que nem tinha cultura para isso. Sim. E nem tamanho. Né? Exato. E comecei a vender. Começou a 3, aí depois foi para 4, aí depois para 5, aí eu fui melhorando o negócio. Daqui a pouco eu tava cobrando 10 mil para 8 sessões. O moleque, cara, assim, 26 anos, 27 anos aqui eu tô falando. E aí o negócio do marketing começou a dar certo, mas aí eu não tinha outras habilidades, né? Que é o que eu falei do princípio de desenvolver as virtudes. Sim. Eu não tinha habilidade nenhuma financeira, não tinha habilidade nenhuma de manter o caixa. Eu sempre fiz dinheiro e esperei o dinheiro acabar para voltar a fazer de novo, porque eu fazia uma gordura e aí eu ficava assim 1 mês, 2 meses na caverna estudando. Né? E precisava vender de novo, aí eu vendia de novo. Então a empresa ela sempre foi aos trancos e os barrancos por conta disso no começo, que eu não tinha essa disciplina. Hoje em dia eu entendo que tem que vender todo dia. Então veja, se eu não tivesse me atentado a esse problema moral tratando-se de uma empresa. Né? Então é o que eu digo. Então foi isso, essa foi minha transição.